Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que terão acesso a esse material, a essa entrevista. Essa entrevista ela faz parte, né, das atividades da Semana da Consciência Negra do Campus Montanha, né, do Instituto Federal do Espírito Santo. E no dia de hoje, nós vamos fazer uma entrevista com o professor Sérgio, professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele é professor do Departamento de Teoria e Fundamento da Educação dessa universidade desde 2015, mas ele é do Espírito Santo, né? E no Espírito Santo ele fez doutorado estudando o sistema de cotas da UFES, né, as ações afirmativas na Universidade Federal do Espírito Santo, e esse doutorado gerou um livro, né, da sua tese, que tem um título muito provocante, né, possivelmente, tenho certeza que ele vai falar do livro. Eu recomendo, inclusive, né, que os interessados possam ter acesso, que são os intrusos e os outros no sistema do ensino superior, né, o debate sobre raça e classe nas ações afirmativas na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, fazendo dessa programação do Dia da Consciência Negra esse ano de 2020, que nós estamos fazendo nesse formato online, nós convidamos o professor Sérgio para participar desse momento com a gente. É uma entrevista entre 15 a 20 minutos, que ele vai discorrer, né, sobre 4 pontos que nós o nosso núcleo, né, o núcleo NEABI, organizou junto com o NAC, que é o Núcleo de Arte e Cultura do campus, e, né, o Sérgio topou, dentro dessa correria, dessa agenda que a gente está vivendo nesse momento, fazer parte dessa entrevista. E a gente vai agora contar com a colaboração dele, mas antes eu gostaria de ressaltar que o Sérgio é coordenador do NEP, né, que é o Núcleo de Estudo das Questões Raciais na Universidade Federal do Mato Grosso, desenvolvendo pesquisas e formação nessa área com professores. Ele deve, né, trazer mais elementos para a gente. Essa entrevista ela tem como tema, né, uma escola antirracista. Então, para pensar, né, questões sobre uma escola antirracista, a primeira pergunta que a gente gostaria, né, que nós elaboramos, vamos passar para o Sérgio, é: quais são os maiores desafios, né, para combater o racismo institucional? É com você, tá, Sérgio? Bom dia a todas e todos. Agradeço a professora Patrícia pelo convite e também parabenizo o Instituto Federal do Campus de Montanha por essa atitude e ação de pensar uma educação antirracista, né, no contexto das relações étnico-raciais brasileiras. Né? Eu sou professor, eu sou um espírito santense que há 5 anos, como a Patrícia falou, estou lecionando agora em Mato Grosso. Então, a questão que a Patrícia traz, né, acho que para a gente pensar uma educação antirracista, né, a gente tem que pensar por que há essa educação antirracista. Ela existe, essa tentativa histórica dos movimentos negros, principalmente, de se pensar uma sociedade, uma educação antirracista, na medida em que essa sociedade e os sistemas escolares, elas reproduzem, né, toda a lógica histórica, passado e presente, né, toda a lógica histórica de um passado, de uma sociedade que produziu, que se formou, que se configurou com características estruturais de um sistema escravista, né, em que a parte inferior da sociedade, em todos os aspectos, a partir de uma violência forçada, foi feita pela população contra a população africana e negra, né? Também nós tivemos, historicamente, depois do fim da abolição, toda uma estrutura de uma política de branqueamento, né, onde se viu o Estado oficializar leis, decretos, né, portarias, com o intuito de produzir uma nacionalidade a partir da política de branqueamento. Né? O Estado financiou uma política de branqueamento, uma forma que o Estado resolveu para resolver o problema da escravidão, e não resolveu, pelo contrário, produziu outras desigualdades. E se você tem, na década de 30 do século XX, você tem a ideologia, né, o auge da democracia racial, que é aquela crença incrustada na sociedade de que a raça nunca foi um instrumento produtora de desigualdade racial, ou que a raça sempre permitiu igualdade entre raças. Né? Então, o racismo estrutural, ele não se limita apenas a relações raciais, racistas, interpessoais. Né? O racismo estrutural é quando as instituições, né, formais ou informais,
elas sendo contra qualquer atitude ou pensamento ou prática, ação racista, mas a lógica, o modus operandi delas funciona, né? Então, o racismo estrutural, ele faz um crivo, ele faz uma seleção utilizando a raça como forma de distribuição de direitos, de privilégios e de desigualdades. Então, a escola é um instrumento, acho que é a partir de se encarar e acreditar, né, olhar de forma mais incisiva, que a escola também, em linhas gerais, mesmo com os avanços, que pesem os avanços dos últimos anos, mas a escola ainda reproduz, as pesquisas vão apontando, a escola ainda reproduz esse racismo estrutural, né? Então é um desafio. Primeira coisa, uma educação antirracista, primeiro é encarar o problema, né? Encarar que o problema que produz desigualdades e que produz privilégios, né? Primeiro, para você superar um problema, você tem que encarar que ele existe. E depois, como o racismo é um instrumento de opressão, ele permite vencedores e perdedores, ele dá privilégios e dá desigualdades. Então, para a gente superar esse problema, os privilégios têm que ser colocados em xeque. Então, essa autorreflexão que as pessoas brancas, críticas ou não críticas, sobre a branquitude, que é um campo de privilégios, deve ser colocada em xeque, né? Então, acho que o primeiro desafio é colocar uma dose intensificada de um olhar cuidadoso, sensível para as práticas e pensamentos, ações racistas e racializadas na escola, né? E a partir daí a gente começar a desafiar o racismo institucional, sistêmico ou estrutural na escola. Voltando aqui, muito importante esses elementos que você aponta, né? E eu acho que, especialmente nesse ano de 2020, né, por conta, né, da crise econômica, da crise sanitária, né, e de como que essa crise atinge a população, o povo no mundo, e quais são os setores, né, mais vulneráveis, né, e quem está morrendo, quem está morrendo no Brasil, quem está morrendo no Espírito Santo, inclusive. E esse ano você tem um fortalecimento, por conta das denúncias do próprio movimento, né, ganhou muito peso do que aconteceu nos Estados Unidos, o movimento Vidas Negras Importam, inclusive é o tema da nossa semana, né, Vidas Negras Importam, os alunos estão pensando e trabalhando com temas sobre isso, e aí né, dialogando com isso, né, como é que a escola, de fato, ela pode ser antirracista? Né? Existem apontamentos assim, concretos, né, de práticas que a gente tem que desenvolver no interior da escola. Né, eu já vi uma entrevista sua, uma live, me chamou muita atenção, essa pedagogia do evento. Assim, né, no Dia da Consciência Negra, nós vamos parar para refletir, mas e o cotidiano da escola? É um cotidiano antirracista? Eu queria um pouco que você dialogasse com a gente sobre o que é uma escola antirracista, de fato. Né, primeiro, ou seja, né, acho que essa questão que você fala, né, Patrícia, professora Patrícia, a questão da pedagogia do evento, né, que é quando a escola, pela força da lei, por pressão externa, né, encara que uma educação antirracista deve ser limitada apenas no dia da consciência negra, que na realidade são práticas como essa de setorizar a questão, né, ela reproduz o problema. Então, acho que para a gente pensar numa educação racista, a gente entender que o cotidiano escolar, né, que o cotidiano dos sistemas escolares possui uma estrutura racista, né, e que a presença de situações de preconceito, discriminações raciais, né, em que a cor da pele, né, que o pertencimento racial, ele orienta as relações pessoais na escola. Então, aí é quando você tem essa ideia, né, de que a raça é um instrumento que orienta o dia a dia das escolas, então como é que a escola vai trabalhar essa questão apenas como algo como evento, né, algo como um espetáculo, né? Até, inclusive, isso vai reforçar o racismo, né? Entender que como a classe social, como o gênero, como as questões sexistas, a questão de raça, elas são instrumentos que dão volume para as dimensões existenciais, relacionais na escola, seja para reproduzir, seja para superar o problema racial, né? Então, a raça, ela orienta as ações da escola. Então, como é que a escola vai trabalhar no primeiro dia? Então, a primeira questão é reconhecer esse problema.
Então, o que significa quando não se percebe que a diversidade étnico-racial na escola e na sociedade, ela alimenta a dinâmica das relações étnico-raciais. Então, olhar de forma cuidadosa como é que a diversidade étnico-racial elas dão volume para as dinâmicas da escola. Então, como é que a escola vai trabalhar só no dia? E outra questão, né? Muitas vezes a história da África e a história das culturas afro-brasileiras e africanas são vistas e apresentadas, né, apenas como algo subalterno, submissão social, né, que está lá incrustado na colonização, né, apresentando a população negra só como algo subalterno, como algo precarizado, né, como algo vinculado a certas funções sociais, que se a gente não vê a população negra nessas funções, a gente causa estranhamento, né? Então a gente tem que trazer outras histórias silenciadas, histórias subalternizadas, histórias que foram sequestradas por um sistema colonial extremamente opressor, né, eurocêntrico, etnocêntrico. Então, a gente tem que fazer, eu gosto de citar uma citação do Walter Benjamin, quando ele fala que nós devemos escovar a história contra pelo. O que seria escovar a história contra pelo? Né? Trazer aquelas vozes que foram emudecidas, silenciadas, esquartejadas, subalternizadas pela colonização. Né? Trazer uma África não vinculada necessariamente, só porque é África, né? A pobreza, a fome, a violência, a doença, né? A selvageria, como não que isso animais, né? Não que na África não tenha essa questão. A gente tem que problematizar por que essas questões existem e por que a África está condicionada a esse espelho, né? Essencializado, né? Como algo petrificado, né? Que a gente não consegue ver que o primeiro país do mundo a fazer uma universidade não foi no país de berço europeu, né? O primeiro país do mundo a ter uma universidade foi no Mali, né? Um país africano do século IX ao século XI, que criou a universidade chamada de Tumbuktu. Né? Por que esse pensamento colonizatório não permite que as crianças negras e brancas conheçam que a África tem relação com as tecnologias, com a produção de conhecimentos, com a produção de saberes, não só apenas científicos, né? Com outras lógicas de pensar a humanidade. A África o continente africano tem outras lógicas de se pensar o mundo sem ser essa lógica ocidental que é colocada como a única forma de se pensar o mundo. Então, a escola acho que tem que tocar na ferida, discutir privilégios. Não adianta você discutir desigualdade, superá-las, sem discutir privilégios. Né? Então, a escola é uma educação antirracista. Você tem que reconhecer o racismo estrutural na sociedade e reconhecer que ele permite branquitude, né? A branquitude nada mais é do que um espaço geográfico de recebimento dos proventos do racismo, né? Os privilégios, as vantagens que o racismo dá para a população branca, independentemente se essa população branca ela é crítica ou acrítica, no sentido de que ela é racista ou ela supera a questão racial. O racismo não pergunta para as pessoas brancas se elas aceitam ou não aceitam o racismo. O racismo já dá o racismo já dá a branquitude para a pessoa branca. A pessoa branca, muitas vezes, ela faz esse reconhecimento, essa auto-reflexão de si mesma e ajuda, e muito bem, na educação antirracista. Mas, enquanto existe o racismo, vai dar privilégio para essa pessoa branca que está na luta antirracista. Né? É muito difícil ver uma pessoa branca falando assim, eu sou da luta antirracista, eu não quero privilégio. É muito difícil. Né? Então, a gente tem que superar o problema racial em que todo mundo, seja branco, seja negro, ou de outros marcadores raciais, que contribuam efetivamente. Né? A educação antirracista não é só para as pessoas negras, não é só para os movimentos negros, né? Que sempre foram os protagonistas e são os protagonistas dessa luta, mas a questão racial foi um problema da sociedade brasileira. Portanto, há que existir um projeto de Estado-nação para superar o racismo, como existia um projeto de Estado-nação para produzi-lo. Então, uma educação antirracista, ela tem que se basear em que há que se reconhecer os aspectos negativos do racismo também para as pessoas brancas. De um lado, o racismo vai dar privilégio para as pessoas brancas, mas, de alguma maneira, também, o racismo ele tem aspectos negativos para as pessoas brancas.
né? As pessoas brancas, a partir do racismo, elas podem desconhecer muitas coisas sobre o continente africano, sobre a importância da história das lutas negras, né? A questão pessoal também, né? Acho que as pessoas brancas, o racismo permite, uma educação antirracista permite que as pessoas brancas produzam relações interpessoais e institucionais com todas as pessoas que portam distintas marcas raciais. Então, para o crescimento humano das pessoas brancas, é importante também essa autorreflexão e as pessoas brancas estarem na luta antirracista também, né? A luta antirracista não é só para as pessoas negras. Pelo contrário, as pessoas brancas fazem parte das relações étnico-raciais. Portanto, a participação delas é importante nesse processo, inclusive fazendo um autoquestionamento, né? Como diria lá o professor Lourenço Cardoso, quando ele vai entrevistar os brancos, a pesquisa dele apontou que muitos brancos ficam que ele vai chamar de brancos Dráculas, né? Aquelas pessoas que não fazem uma reflexão sobre si mesmo, sobre o que é ser branco, porque elas ficam nas sombras, né? Como um Drácula, porque elas não fazem uma reflexão na escola de que qual o significado de um currículo, se é eurocentrado, de um currículo você vê as imagens positivas de beleza, de inteligência, acopladas às pessoas brancas, por uma questão racial, e o racismo permite que imagens produzidas sobre as populações negras, vinculadas à pobreza, à feiura, à marginalidade, a elementos suspeitos nas abordagens policiais. Então, é importante a participação das pessoas brancas também nessa autorreflexão e nessa superação do problema racial na escola. Então, que piadinhas, que brincadeiras racistas, estigmatizadas, né? Preconceitos raciais não sejam vistos como brincadeira de criança, que as pesquisas vão apontando que, muitas vezes, quando diretores e professores e professoras são questionados por causa de piadas racistas das crianças, muitos desses profissionais falam que, até por uma falta de formação, muitas vezes, falam que são coisas de criança, que são brincadeiras, e que a gente não deve lançar um olhar reflexivo sobre isso. Então, é assim que o racismo é naturalizado. O racismo é dissimulado, ele é naturalizado. Em muitos momentos, ele se constitui como um racismo virulento mesmo, mais explícito. Então, o racismo ele deve ser questionado para ele não ser naturalizado como algo banal. Então, acho que é por aí que a gente deve incentivar uma educação antirracista a partir de um financiamento do Estado de políticas públicas de formação de professores, né, ancorado na LDB de 96 e na Lei 10.639 de 2003. Né? Uma formação de professores, uma ressignificação dos sistemas de currículos, né, que questiona-se como é que o currículo ele é colocado no que tange as questões étnico-raciais. Então, é por aí que a gente tem que caminhar, né, uma luta de todos e de todas, né, e que as questões étnico-raciais, transversal também com as questões de gênero também, muito importante, a questão da mulher negra, da mulher branca, né, da questão das desigualdades étnico-raciais de gênero, de raça, e também a questão de classe, que é fundamental também quando ela se cruza com a questão de raça. Aí você verifica, né, a questão das crianças pobres, apesar de que o racismo também atinge as crianças negras de classes médias altas, né? O racismo opera em qualquer situação, mas quando você vê na situação da pandemia, quem está sofrendo mais são as pessoas negras e pessoas negras que estão vinculadas às classes populares, né? Aí você vê também a questão de classe. Mas o racismo ele independe de classe, ele funciona em todo o sistema de classes sociais. Mas é importante a escola ter a dimensão racial no que tange a se pensar uma educação antirracista, né? Tem que tocar na ferida, né? E sair da zona de conforto, porque o racismo dá muita coisa boa para as pessoas que estão na condição de privilégio no que tange a raça. Excelente considerações, Sérgio. Eu acho muito feliz, assim, como eu ouvi você chamar a atenção a necessidade de tocar na ferida mesmo, né? Não, esse problema não é um problema que é esquecido, ao contrário, ele é um problema que corta a realidade brasileira, né? Define a nossa organização, né, enquanto país, e qual projeto de país nós produzimos, né? Se a gente não toca nessa ferida, se a gente de fato não assume, né, práticas, né, comprometidas com uma existência humana, né, que não seja racista, né, marcada por essa, né, essa dimensão forte da opressão, né? O movimento de mulheres, eu aprendi no movimento de mulheres uma frase, e eu tenho usado, inclusive, com meus alunos no debate sobre as opressões. Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede.
eu acho que essa é uma questão que também serve muito para a questão da opressão racial, né? Quando a população negra avança, né, na conquista de direitos, ninguém retrocede. E no Brasil nós somos, né, os dados são, né, pretos e pardos, mais, né, da metade da população. Então, se essa é uma prática que avança, né, em relações que de fato permitam, né, condições mais iguais, ninguém vai retroceder, ao contrário, nós, enquanto projeto de sociedade, a gente vai estar numa outra condição, né, porque os dados, né, são cruéis, né, e isso tem a ver com práticas, né, cortadas dentro das instituições, e a escola é reprodutora disso e produz muitas violências. Eu acho que quando, né, uma coisa que não dá para naturalizar, né? Desde os menores, como você colocou, né? Se tem prática antirracista, se tem prática racista, qual é o papel da escola? É combater, né? Fundamentalmente, e se abrir para o debate, e trazer o currículo uma outra perspectiva e tudo. Eu sou do Piauí, do meu estado, e o meu estado ele foi palco, né, da matança de índios né, e do uso da população negra nas fazendas, né, de gado e tudo. E as escolas, elas foram nomeadas de Domingos Jorge Velho, Afonso Mafrense, que são, na realidade, né, heróis brancos, no sentido, né, de uma colonização que matou, né? Tem até um historiador que, na realidade, que a gente, no Piauí, fez as trilhas da morte, né? E o porquê matou, né, fez o recurso disso para garantir a colonização da criação do gado e tudo. E o movimento negro, nos anos 90, fez uma intervenção na escola e colocou Zumbi Vive. E isso gerou muito debate, tudo, que eu acho que é um pouco isso que você colocou anteriormente sobre refazer, passar essa história novamente. E hoje essa escola já não é mais Domingos Jorge Velho, é a Escola Zumbi Vive, é o centro de formação do movimento negro, né? Assim, resolve o problema não, mas são pontapés que ajudam a gente a refletir sobre isso, a refazer essa história, contar essa história com a cara que de fato ela tem, né? E aí, para a gente ir encerrando, a gente já está quase com 20 minutos de entrevista, eu acho que as perguntas, e a terceira pergunta você já de fato respondeu, mas assim, e para ir finalizando, por que ainda é tão difícil romper com o racismo, né? Na escola e no cotidiano da sociedade. Eu acho que essa é uma reflexão para hoje, para o nosso dia a dia. Assim. Por que é tão difícil, né, romper de fato com o racismo na sociedade brasileira? Né? Eu acho que essa é a nossa última pergunta, porque a outra era sobre que práticas, né? Mas eu acho que, inclusive, nessa dá para você também apontando determinadas práticas que ajudam, né, ajudam a gente, enquanto sociedade, a romper, né, com essa opressão, que é uma opressão combinada com a exploração, como você bem colocou, né? Porque se a gente vai para os dados aí das desigualdades de raça e gênero no Brasil, são os pobres, né, são as classes mais pauperizadas que têm essas duas combinações aí, né, e por isso tanta desigualdade, né, da opressão racial e da classe. Então era isso, né, nossa última pergunta, e aí você tem um tempo aí de 5 minutos para finalizar tudo. Antes de eu chegar nessa parte, porque o racismo é difícil de ser superado, né, tem uma parte acho que no que tange a escola, acho que o racismo ele atinge de forma perversa, né? Ele atinge de forma perversa a construção da identidade das crianças negras, né? Ele atinge de forma perversa a construção das identidades das crianças negras. As pesquisas históricas apontam isso, né? Como é que o racismo vai violentando, ele vai produzindo feridas nas construções, né, das identidades das crianças negras, e isso vai efetivando, isso vai influindo, vai tendo influências negativas na autoestima, né, na autoestima das crianças negras, na vontade de viver, assim como também isso vai repercutir nos níveis de repetência, de reprovação, de evasão, né, e inclusive isso pode até produzir estereótipos de que as crianças negras são violentas, as crianças negras são muito tímidas, o que a gente estranha é que a criança negra seja inteligente na escola. Então, é um problema muito sério, por isso que a escola tem que fazer, não a pedagogia do evento, mas a questão racial deve estar incrustada no projeto político-pedagógico da escola, né? Que lá que está a epistemologia, a filosofia, né? A concepção de escola da própria instituição. Então, aí a gente está discutindo coisa séria, né? A gente não está fazendo coisa cosmética, no sentido como algo superficial. Não estou falando que tudo que é cosmética é superficial, mas no sentido, nessa dimensão superficial, né?
quando você coloca no projeto político da escola, o projeto político pedagógico da escola. Então, o racismo ele violenta a construção da identidade das crianças negras, e isso dificulta a trajetória da criança negra na escola, né? Inclusive, isso dificulta até chegar na universidade. A questão que foi colocada, porque eu vou citar Marina Chauí, né, naquele livro Mito Fundador e Sociedade Autoritária, quando ela vai falar como é que o racismo é um dos mitos fundatórios do Estado-nação, né? O racismo foi um dos instrumentos, um dos atributos sociais que ajudou a sociedade brasileira a se organizar, né? E ele se organiza, se estrutura, né? Assim como a questão de gênero, a questão de classe, né? A questão de raça, ela vai sendo estruturada no Brasil. Aí que vem a sua perversidade, mais do que a sua própria existência. O racismo vai se constituindo na sociedade brasileira, ele vai se enraizando na sociedade brasileira de forma bastante intensificada, mas de uma forma como se fosse algo inexistente, né? A partir de ideologias, como ela vai falar do mito do discurso competente, né? No Brasil nós temos um discurso competente do racismo de que ora ele não existe, ora ele não é tão problemático assim. Pasmem quando se fala que no Brasil o próprio negro é racista, ou que o racismo no Brasil, então nós temos um racismo reverso, que até hoje eu não vi nenhum dado de pesquisa. Tem mais de 10 anos que eu sou pesquisador de relações étnico-raciais e tem 43 anos que eu estudo isso porque eu sou negro no Brasil. Então eu tenho muito mais experiências também pela minha existência do que necessariamente eu por ser pesquisador. Então, o racismo ele vai se constituindo como essa coisa, nessa negativa. Então, por isso que é difícil acabar com ele. Porque, ao mesmo tempo, como diria o grande Florestan Fernandes, né, quando ele vai dizer que no Brasil nós temos um preconceito reativo, que o brasileiro tem preconceito de falar que é racista, né? Ao mesmo tempo que ele tem um próprio ato do racismo, ele também tem um asco como o racista, mas ele não se constitui como racista, ele se olha no espelho e não se vê racista, né? Então, a Marina Chauí também é magistral quando ela fala que um dos mitos que funda o Brasil é o racismo, mas a partir da sua negação. E é assim que vai sendo reproduzido. E aí nós temos vários graus do racismo, seja ele cordial, seja ele silencioso, seja ele sofisticado, seja ele violento, né? Ele tem, não que o simbólico também não seja violento, mas ele tem várias dimensões, várias fases, né? E então por isso, professora Patrícia, que professores e professoras que vão ver esse vídeo, por isso que é muito difícil acabar com o racismo no Brasil, porque é um sistema bastante estrutural de privilégios, né? As elites econômicas e brancas, a gente fala muito de elites econômicas, né? Ou elites, não precisa falar econômico, já é elite, mas a gente tem que falar dar nome. Nós temos uma elite econômica e também nós temos uma elite branca, né? Nós temos uma elite branca. A questão não é só econômica, ou a questão também não é só raça, né? A questão nós temos uma elite econômica que formou esse país e que tem os nacos de privilégios, mas nós também temos uma elite branca, né? E a gente tem que começar a falar, né? A gente não falando ou não falando, as coisas já estão colocadas, né? O racismo ele não é só quando uma pessoa negra é chamada de macaca ou macaco, né? O racismo também ele é estrutural. Não que quando você é chamado de macaco também não pode ser estrutural dependendo da situação. Mas nós temos níveis cavalares de desigualdades raciais, seja no sistema policial, seja no sistema universitário, no sistema político, no sistema jurídico, no sistema econômico. A raça ela opera nesses sistemas. Então, o racismo no Brasil não é Nutella, ele não é mimimi, ele não é racismo às avessas, não é um revanchismo de nós negros e dos movimentos negros históricos, não é um revanchismo, até porque no Brasil nós não temos movimentos brancos, nós temos movimentos brancos, alguns neonazistas, racistas, né, disfarçados, mas temos, mas nós no Brasil nós não temos movimento branco contra o racismo contra brancos, né?
nós temos movimentos de pessoas brancas que podem ajudar, e sempre ajudaram, muitos ajudaram na questão da luta antinegra, antirracista. O racismo no Brasil é anti-negro, não é anti-branco, né? Até quando uma pessoa negra pode, de alguma maneira, reproduzir o racismo, né, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Em que condições ela está reproduzindo o racismo? Né? A consequência desse racismo é para quem? É para os brancos ou é para o negro? Né? Então, a gente tem que discutir as relações étnico-raciais nas dinâmicas. Né? Relações não é um grupo só. Então, é difícil acabar com o racismo no Brasil, não porque é da natureza da sociedade brasileira ser racista, porque já é da nossa sociedade ser racista. Não é isso. Né? O racismo ele é um produto sócio-histórico, foi um produto da sociedade brasileira que, historicamente, no passado e no presente, reproduz, produz, ressignifica. Né? É uma ação humana o racismo. O grande Nelson Mandela já falava, né? Ninguém nasce racista ou antirracista. Nós aprendemos a ser uma coisa ou outra, ou as duas coisas juntas ao mesmo tempo. Né? Então, o racismo é um produto da sociedade, é um produto da humanidade. Portanto, pode ser questionado, pode ser refletido. Né? Privilégios têm que ser questionados, não naturalizados. Né? Quando um menino na escola fala para a professora que ele foi excluído da escola porque ele professa o candomblé, na escola, muitas vezes, essa religião é considerada coisa do demônio, coisa do capeta, coisa vinculada ao mal. Né? A escola tem que refletir sobre religiões de matrizes africanas, ou sobre as religiões também. Né? Ninguém questiona que a gente, de alguma maneira, às vezes é obrigado a fazer o Pai Nosso ou fazer uma oração evangélica na escola como algo natural. E quando uma criança vai para a escola com algum insígnia ou um símbolo de religião de matriz africana, a escola, de alguma maneira, coloca um olhar negativo sobre isso. Né? Que concepção do sagrado que nós estamos discutindo na escola, já que uma ou outra religião é permitido, né? Por que outras não? Então, a escola tem que fazer uma reflexão sobre isso, a sociedade também. Né? Nos últimos anos, eu gostei muito da sua análise, professora Patrícia, sobre a questão de a luta, né? Os movimentos feministas têm uma diversidade danada, como qualquer movimento social tem, as concepções políticas, né? Eu entendo muito bem, concordo, porque cada mulher tem elas mostram para nós que tem as suas diversidades de forma de pensar o mundo, assim como nos movimentos negros também, inclusive historicamente tem uma dificuldade de discutir a questão de gênero também no próprio movimento negro. Historicamente, nos últimos anos está mudando, né, mas o movimento negro também tem dificuldade de discutir a questão racial, a questão de gênero, muitas vezes, historicamente, isso está na história. Né? Então, nós temos que, isso é importante os homens discutir o machismo, para discutir os seus privilégios, os nossos privilégios enquanto homem, as pessoas brancas também têm que discutir os seus privilégios, é importante a luta deles e delas na luta antirracista. Então, talvez ficaria mais plausível superar o problema racial, em que todo mundo estivesse na roda discutir privilégios, né? E, inclusive, as pessoas brancas, a importância delas de estar nessa discussão, nessas ações, nessa superação de um problema racial que é colocado como algo, como a ideologia da democracia racial, somos todos irmãos, né? Somos todos irmãos e irmãs, e a população negra é lá na inferioridade dos direitos. Né? Nos direitos sociais, não somos irmãos. No carnaval, somos irmãos. Né? Nos direitos sociais, não somos irmãos. Então, acho que é por aí a gente tem que começar a discutir, acreditar que ele existe, né? Para depois a gente começar a discutir os problemas. Né? Desculpa se eu alonguei aí. Mas eu acho que porque as questões, desenvolver tudo isso, né, é pouco tempo mesmo, né? E eu fico muito agradecida da sua colaboração. Eu acho que essa entrevista, ela traz elementos muito importantes que ajudam a gente a pensar a nossa prática, a prática da escola, né? O nosso cotidiano, em que momento eu, né, naturalizando, não estou, na realidade, produzindo privilégios, né, ou reforçando privilégios já estabelecidos, porque o currículo da escola ainda não me ajudou a pensar sobre isso. Né? Eu acho que esse é o desafio, né, e você colocou isso muito bem, eu agradeço, né, enquanto representante do NEABI e também do NAC, nós agradecemos, né, o tempo que você tirou para a gente nesse momento, e fica esse desafio cotidiano nosso, de
fato, não fazer uma pedagogia do evento, mas transformar a escola, de fato, numa escola antirracista para ajudar a contribuir com, né, com a luta antirracista, não só na escola, mas, né, da escola e para, né, todos os espaços, porque a gente está em vários espaços, não só na escola. Era isso, muito obrigada mesmo. Eu indico aí, quem quiser mais, entrar em contato com o Sérgio, ele é super acessível, ajuda a gente a, né, colocou aqui elementos que ajuda a gente a pensar e tudo. E é isso, mas, né, volta aí para você também fazer seu agradecimento, porque a gente passou dos 7 minutos. Eu agradeço, professora Patrícia. Semana passada eu fiz uma live com o pessoal, os professores e professoras do Instituto Federal de Linhares, né? Esse ano eu tinha feito também com o de Aracruz. Eu sempre falo com os institutos federais, com todos os desafios que eles têm, mas eu acho que eles estão, em alguns aspectos das questões étnico-raciais, eles estão bem avançados em relação às próprias universidades em alguns aspectos, né? E eu tenho um carinho muito especial pelos institutos federais, né? Que também tem que fazer uma reflexão muito pesada sobre a questão étnico-racial, de gênero, né? De classe. E eu agradeço aos professores e professoras do IFES de Montanha, né? Que pensam, repensam, né, as práticas, os pensamentos, as formações ao longo do ano, e que a questão étnico-racial esteja tanto no PPP, né, assim como também no cotidiano das escolas. Eu agradeço a possibilidade de diálogo com vocês. Nós que agradecemos. Obrigada, tá? Vou encerrar aqui. Tá bem.